Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui do LabTech. A nossa função aqui é trazer toda a ciência que está sendo produzida no LabTech de forma acessível para vocês, comunidade, população, quem é que queira saber do que está sendo produzido aqui. Eu sou a Isabelle, eu sou bolsista na função de jornalismo científico pela FAPESP e o tema de hoje são os curativos 3D com colágeno marinho e nanopartículas para regeneração da pele. Eu sei que vocês já ouviram falar dos curativos 3D, mas e as nanopartículas? Como que elas entram nisso tudo? É por isso que hoje a gente está aqui com o pós-doutor Marcelo de Assis, que vai explicar um pouquinho desse tema pra gente. E aí? E aí, Isabelle, tudo bem? Tudo certo! Se apresenta pro pessoal. O meu nome é Marcelo, eu fui pós-doutorando aqui com a Ana Cláudia, hoje eu sou professor no IEAMAR aqui na Unesp em São Vicente. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre nanotecnologia e como a gente pode aliar isso nos processos de regeneração para a pele. Então, começando pelo básico. O que são as nanopartículas e o que elas têm a ver com a parte que a gente já conhece aqui de curativos 3D? Então, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando de algo muito pequeno. Então, se a gente pegasse um fio de cabelo, que é uma coisa que a gente ainda consegue observar, e dividisse esse fio de cabelo em 1 milhão de partes. Quando a gente chega nessa milionésima parte, a gente vai ter um nanômetro, ou seja, uma parte por milhão. Essa parte por milhão, essa dimensão, ela é a dimensão das nossas nanopartículas, que nada mais são do que partículas de tamanho muito reduzido, que são muito reativas. Então elas conseguem interagir de forma construtiva ou destrutivas com vários mecanismos do nosso corpo. Nossa, é uma escala inimaginável para o cérebro humano, né? De tão pequeno que é. Exatamente, a gente nunca consegue observar a olho nu, a gente precisa de equipamentos especiais, né? Nem os microscópios ópticos, que todo mundo está um pouquinho mais acostumado, eles são capazes de identificar essas nanopartículas. Nós precisamos ir para microscópios eletrônicos, né, de varredura ou de transmissão, que já não usam luz para iluminar a nossa amostra, são elétrons, para aí a gente chegar nesse aumento tão grande e observar essa nanopartícula. Nossa, que interessante. Eu não sabia que não funcionava nos telescópios? Microscópios normais. Bom, e sobre isso, a sua pesquisa, ela trabalha com nanopartículas funcionais, que foi o que você explicou que tem como elas serem reativas ou construtivas, certo? Destrutivas ou construtivas? Isso, destrutivas ou construtivas. E como que elas agregam no biomaterial desenvolvido aqui no LabTech? Quando a gente pensa em materiais nanoparticulados, eles são materiais muito reativos. Então, eles podem desencadear várias reações que podem ser boas ou não, no nosso caso, no processo de regeneração. Então, nós conseguimos modular essas nanopartículas para elas interagirem de maneira muito especial com os cofatores e com as nossas células, que são aquelas que vão iniciar o processo de regeneração. Então, hoje nós trabalhamos com a síntese de nanopartículas específicas, então elas são feitas de alguns metais que são cofatores enzimáticos. O que são isso? Eles são fatores que estão empregados para acelerar ou desacelerar o processo de regeneração. Então, nós colocamos esse cofator, que ele liga esse processo de regeneração e assim ele consegue ampliar esse processo de regeneração através dessa associação dessa nanopartícula, desse metal que essa nanopartícula é feita com o processo regenerativo em si. Nossa, isso é muito interessante. E realmente é algo que a gente não consegue conceber, né? Exatamente, é um pouco diferente, mas se a gente usar um pouquinho a imaginação, é como se fosse um processo de chave e fechadura. Então a gente está adicionando ali mais chave para encaixar no processo de fechadura para completar esse ciclo de regeneração. Sim, e são várias para poder preencher aquele microespaço. Exatamente, mas a gente precisa tomar cuidado com essa quantidade. Em excesso, isso pode ser maléfico, então a gente precisa dosar muito bem essa reatividade, essa quantidade de nanopartícula, para que a gente não tenha um efeito tóxico, e sim que a gente tenha um efeito pró-regenerador, não um efeito tóxico. A gente precisa balancear aí muito bem em termos de quantidade do que a gente está usando. Muito interessante como tudo na ciência é sobre equilíbrio, né? Exatamente. Se você passa da dose, aquilo ali que era para ser bom vai passar a ser ruim. Exatamente. Tudo em excesso é negativo.
E na prática, qual é a função dessas nanopartículas dentro do curativo? Elas atuam principalmente no combate a micro-organismos ou, como você já disse, elas influenciam também na regeneração? Elas têm um efeito dual. Então, o nosso curativo de colágeno, ele é uma base para que as células nossas consigam migrar, se estabelecer e criar um tecido de qualidade. Mas por que não dar mais uma funcionalidade para ele? Então, hoje, quando a gente pensa em feridas de difícil cicatrização, elas são muitas vezes acometidas de micro-organismos. E isso pode trazer infecções e problemas muito sérios no processo não só de cicatrização, mas podem ser uma janela aí para processos de infecção sistêmicos que podem levar a outros problemas. Então, essas nanopartículas, elas têm uma função dual. Elas podem atuar diretamente contra micro-organismos, então inativando patógenos, né, oportunistas, porque quando a gente tem qualquer tipo de acometimento mais grave, a gente tem ali uma queda na nossa resistência, a gente fica um pouco imunodeprimido, e isso pode fazer com que a gente esteja mais aberto, mais passivo de infecções. Então elas podem entrar como organismos oportunistas dentro do nosso organismo, então evitar esses micro-organismos já é uma janela muito grande, mas além disso, se eu conseguir que essas nanopartículas tenham uma ativação dessas vias de sinalização pró-regeneradoras, a gente tem aí um match perfeito, que além de funcionar como barreira efetiva, ele também funciona no aceleramento da regeneração. E fazendo uma metáfora, de que maneira essas nanopartículas combatem os micro-organismos? Então, vamos pensar ali que essas nanopartículas elas são compostas por um metal. Se a gente pensar na ação de um metal, ele pode advir de várias formas diferentes. Desde a antiguidade, né? Os metais eles já são usados como antimicrobianos. Então, se a gente pegar um pouco de história, né? A prata, o ouro, eles já eram utilizados no Império Egípcio para combater algumas infecções. Então, esses metais nobres, eles a ação antimicrobiana deles já é conhecida há muito tempo. O que a gente faz é refinar essa aplicação, é entender quais são esses limiares de limite para que, de fato, não tenha uma toxicidade exagerada. Então, essas nanopartículas elas podem funcionar de 3 maneiras diferentes. A primeira maneira é por contato físico. Por contato físico, essa nanopartícula pode interagir com essas bactérias em especial e pode quebrar a membrana plasmática, que nada mais é do que o corpo da bactéria, fazendo com que ela morra. Além disso, ela pode liberar íons em solução, que a gente chama de lixiviação, e esses íons podem interagir de maneira destrutiva com a parede dessas bactérias. E o terceiro mecanismo, que é o que a gente mais tenta produzir, é a geração de espécies reativas de oxigênio. O que são espécies reativas de oxigênio? São espécies altamente oxidantes que podem causar um estresse oxidativo local nessas bactérias, fazendo com que elas sejam inativadas. E aí o segredo quando a gente fala de toxicidade e sinalização pró-regenerativa é saber controlar esses 3 efeitos para que eles nunca exacerbem a citotoxicidade contra as nossas células normais. Então, eles precisam combater os micro-organismos sem causar danos a nossas células normais, nossas células saudáveis. Nossa, muito genial a forma que elas atuam quase como um anticorpo Exatamente, fora do seu corpo. Exatamente. E quando a gente fala desse material com atividade microbiana, também surge a preocupação com a segurança biológica, que você mencionou um pouquinho aqui. Como vocês avaliam se essas nanopartículas conseguem combater essas bactérias sem causar dano às células humanas? Então, existem vários testes que antes, né, da gente chegar na aplicação em modelos pré-clínicos, né, em modelos clínicos, que tem que ser realizados para testar a segurança dessas bactérias. Porque, como eu disse anteriormente, essas partículas elas são muito reativas. Então, pode ser que em algum momento nós não consigamos controlar essa reatividade e ela cause efeitos deletérios dentro do nosso processo regenerativo. Então, existem alguns testes de estabilidade biológica que nós precisamos analisar nessas bactérias. Dentre eles tem análise de viabilidade celular, internalização dessas partículas, se existe algum efeito genotóxico, né, dessas partículas, ou seja, se elas podem causar alterações no nosso DNA. Então, tudo isso é analisado previamente antes de iniciar os modelos pré-clínicos. Então, uma vez que nós tenhamos assegurado
a segurança dessas partículas, nós conseguimos partir, né? Nós saímos de um modelo in vitro para ir para um modelo em vivo, definindo assim quais são as concentrações seguras, a partir de que limiar pode ser utilizado, qual é o efeito antimicrobiano ou o efeito pró-regenerador que está sendo observado. Então essa análise prévia ela é indispensável para que a gente consiga chegar num curativo para aplicações pré-clínicas. Sim. Antes de qualquer coisa ser testada em um ser vivo, tudo é testado in vitro. Exatamente. E é necessário muitos testes, pelo que eu vejo vocês fazendo aqui no laboratório. E o corpo humano, ele responde de maneiras complexas a qualquer elemento externo que a gente coloque, inclusive os biomateriais. E o que é mais desafiador de prever nessa interação entre a nanopartícula e o tecido humano? Quando a gente entra para o tecido humano, a gente tem que lembrar que a gente não está lidando somente com um tipo de células, a gente está testando com um organismo muito mais complexo. Então, não necessariamente porque não só um nanomaterial, mas qualquer material funciona in vitro, ele vai ter essa capacidade em vivo. Isso porque nosso organismo é uma máquina perfeitamente construída que possui mecanismos de defesa, né? Que possui mecanismos específicos para metabolizar tudo que entra nele. Então, nós precisamos analisar de fato se o meu organismo permite a entrega dessas nanopartículas no lugar correto, se meus mecanismos de defesa não vão causar uma inflamação aguda, porque ele pode não reconhecer esse meu material estranho que vai estar em contato com esse organismo vivo. Então, tudo isso ele deve ser analisado, né? Deve ser estudado para ver, olha, eu tenho uma validação in vitro, eu tenho uma avaliação em um modelo pré-clínico em vivo, a partir daqui eu posso ir ou não avançar, dependendo do resultado que eu tenho. Então, não existe uma receita, é realmente analisar in vitro. Essa etapa foi aceita, essa etapa, nossa hipótese foi aceita e nossa hipótese está correta. Vamos analisar em vivo, em modelos pré-clínicos, normalmente aqui nós testamos em ratos, então vamos analisar se no rato eu tenho o mesmo efeito. Tive um efeito positivo, não tive efeitos deletérios, né? Quando nós trabalhamos com nanopartícula, até a acumulação de metais em organismos, em certos órgãos, né? Nós precisamos analisar, porque eu estou testando algo que não é comum ao meu organismo. Então, como o meu organismo elimina isso? Então, tudo isso eu preciso analisar para que a longo prazo eu não tenha efeitos que sejam não provenientes do meu tratamento, mas efeitos deletérios que são póstumos a isso. Então, toda essa análise ela precisa ser feita e não existe uma receita mágica. É analisar, reduzir o número de amostras que você tem para ir em um experimento em vivo com o menor número possível, para ser o mais assertivo possível, para quem sabe no futuro ter alguma coisa no mercado validado e que de fato tenha um valor, né, e uma atividade, né, biológica interessante. Claro que a gente espera muito por isso. Exatamente. E a pesquisa ela envolve análises de genotoxicidade, como você mencionou agora há pouco, e a proliferação celular. O que esses testes ajudam a vocês entenderem sobre a segurança dos curativos? Na verdade, eles são testes essenciais, são testes-chave. Se meu material ele apresenta qualquer tipo de genotoxicidade ou uma citotoxicidade, segundo as normas ISO, abaixo de 70%... Explica para o pessoal o que quer dizer a genotoxicidade, a citotoxicidade. A genotoxicidade nada mais é do que a possível quebra do meu DNA. Então, dentro do processo de divisão celular, ocorre uma fragmentação desse DNA que pode causar mutações ou desordens que são provenientes da interação desse material com essa célula. Isso pode levar a efeitos devastadores dentro do nosso organismo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente analisa. O segundo ponto é a citotoxicidade. A gente nada mais vê se em contato com o meu material alguma célula apresenta ou não algum efeito tóxico para ela. Então, esses dois testes, eles são nivelados por normas específicas. E essas normas são mundiais para que o teste que seja realizado aqui em Santos, no LabTech, ele possa ser validado em qualquer outro lugar do mundo. Então, existe uma série de normas e processos para que a gente chegue a essa resposta, se o meu material é ou não seguro dentro dessas normas pré-estabelecidas. Então, se ocorre algum desses dois tipos de efeito deletérios, meu material ele não prossegue
para as próximas etapas. Então tem que dar um passo para trás, pensar o que pode estar causando, né, essa genotoxicidade ou essa citotoxicidade exacerbada e desenvolver uma nanopartícula que seja totalmente ao contrário do que aquilo que eu estou trabalhando hoje. Então são testes básicos que nos ajudam a validar a segurança do nosso material. E na ciência, uma tese só é validada quando tem como você reproduzir aquilo, né? Exatamente. Então, por isso os parâmetros são iguais para todo mundo, porque tem que estar escrito ali exatamente a metodologia que você usou e você tem que conseguir reproduzir em qualquer espaço que seja. Exatamente, não somente eu, mas qualquer pessoa. E isso é bom porque a gente não fica dependente de uma pessoa conseguiu, Claro, mas claro. não são claro. todas. Exatamente. E quais resultados vocês já tiveram até agora? Desde os mais promissores, claro, os que você pode dissertar até agora. Claro. Porque eu sei que não são todos. Nós testamos aqui no meu pós-doc 8 nanopartículas específicas. Dessas 8 nanopartículas, 2 foram genotóxicas, então foram excluídas do calendário de experimentos. Por curiosidade, o que elas fizeram assim de... Elas causaram uma fragmentação, né, de DNA nesse processo de divisão celular exacerbada frente às outras. Então, elas foram excluídas, né, do nosso estudo. E hoje, em especial, né, por ainda eu ter 6 nanopartículas, nós optamos por estudar 2 que aumentavam a proliferação celular, que é uma coisa que nós esperamos dentro de um processo de cicatrização de uma ferida de difícil cicatrização. Quando alguém tem alguma comorbidade, como uma diabetes, ou uma escara, ou uma doença que pode imunossuprimir essa pessoa, então que o processo de cicatrização não ocorre de maneira correta. Então nós escolhemos 2 nanopartículas e, diferentemente de todo o Labtech que vai mais para parte de aplicação em vivo, eu estou entendendo como essa nanopartícula melhora o processo de cicatrização. Então nós estamos na fase de analisar quais genes são expressos mais ou menos, né, genes de proliferação celular, para entender por que in vitro ela pode melhorar o processo de cicatrização. São 2 nanopartículas à base de zinco que nós estamos utilizando hoje e nós temos agora um pós-doc que vai realizar os testes em vivo dessas nanopartículas para de fato entender se tudo que eu estudei in vitro vai ser repetido, vai ser similar ou não do que eu analisei in vitro, né? Então nós vamos passar para o primeiro modelo pré-clínico dessas nanopartículas. E testes em vivo vocês ainda não chegaram? Ainda não. Certo, porque eu tava curiosa para saber também como isso estava se dando. Mas já me promissor que Claro. só 2 foram descartadas. Exatamente. Eu até esperava que fossem mais. Exatamente. Bom, e hoje um dos desafios da engenharia tecidual também é compreender os efeitos desses materiais a longo prazo. Porque o que a gente está falando aqui são dos testes e os efeitos imediatos. E isso é um ponto de investigação dentro da sua pesquisa? Sim. Apesar de nós utilizarmos o curativo de maneira pontual, então ele é aplicado uma vez e nós analisamos qual é o efeito, né, biológico dessa aplicação única, né? Como eu estou tratando com metais que estão sendo adicionados, né, que estão em contato com todos os fluidos biológicos, em especial quando é feita uma ferida no animal, eu preciso analisar se ocorre uma acumulação sistêmica desse metal ou se, por exemplo, esse metal ele pode ser excretado pelas vias normais do animal. Então, um dos passos da nossa análise em vivo, além de analisar o processo regenerativo, é analisar se eu tenho vias de acumulação em órgãos específicos, como, por exemplo, rins, fígado, pâncreas, dentre outros. Por ser uma partícula de zinco, o zinco é um metal que nós já temos no nosso organismo, né? A gente consegue digerir. Ele é dose dependente, né? Ele pode ser metabolizado, ele é cofator de várias enzimas. Nós acreditamos, né? Nossa premissa é de que ele não será acumulado. Mas toda essa parte ela também será analisada para de fato analisar se eu tenho uma segurança sistêmica da aplicação desse curativo. E o acúmulo dos metais no organismo, caso o ser humano não consiga processar, ou o ser humano ou o ser vivo, né, que for ser testado, não consiga processar,
ele pode ter um efeito tóxico de acúmulo de metais mesmo, assim como a gente vê, por exemplo, em mares. Exata, na verdade é muito similar, né? Então a gente pode ter casos de envenenamento, né? Realmente é um envenenamento por excesso de metal no organismo se ele não for administrado da maneira correta. Então por isso que toda aquela análise de concentração ela é necessária. No caso dos nossos curativos, a quantidade ela é muito baixa, ela está em aproximadamente 0,25%, então é muito pouco. Sim. Por isso que nós acreditamos que nós não vamos ter esse problema de toxicidade. Mas não basta só acreditar, nós precisamos provar de fato de que não existe um acúmulo desses metais no organismo. Exato. E é por isso que o trabalho de vocês é muito incrível. E em relação aos biomateriais mais convencionais utilizados atualmente, quais as vantagens e talvez limitações que vocês encontram nas nanopartículas em comparação com outros biomateriais? Acho que quando a gente fala de limitação, é realmente essa parte de segurança que é muito bem analisada pela gente. Mas quando a gente vai falar de diferenças, quando eu estou usando um curativo convencional, o curativo convencional ele funciona somente como uma barreira física. Sim. Ele não vai melhorar o processo de regeneração, ele não vai melhorar a qualidade do processo de regeneração. Por que a qualidade? Porque a qualidade do processo pode vir, a falta da qualidade do processo pode vir a gerar cicatrizes, queloides, né? Que são, hoje, esteticamente, pode gerar alguns problemas para quem teve esse tipo de tratamento. Então, o curativo convencional ele é uma barreira física que não tem a capacidade de melhorar o processo de cicatrização. Ele só não vai deixar que nada atinja o tecido que sofreu dano, né? No nosso caso, nós temos uma bioatividade. Então, quando a gente pensa em vantagem, ele tem inúmeras. Ele tem aumento da proliferação, redução do tempo que esse ferimento ele fica aberto, melhora da qualidade do processo, né? Regulação enzimática ali, capacidade de atividade antimicrobiana, como nós falamos anteriormente. Então, existem muitos prós em relação aos curativos tradicionais, poucos contras, desde que muito bem estudado, mas os prós, caso nossa hipótese seja validada, eles têm tudo para ser um curativo muito promissor no mercado. Eu fiquei curiosa com a questão que você falou de proliferação celular com as nanopartículas. Como é que as nanopartículas ajudam nesse processo de ter mais células? Então não são mais células, né? Nós precisamos criar um ambiente, né? O que acontece num processo de cicatrização quando nós temos ali alguma comorbidade? Ele não ocorre da maneira que tem que ocorrer. Quando nós sofremos algum dano e nós temos alguma ferida, nosso organismo ele tem mecanismos para superar de maneira natural esse processo. Então, ali em 2 semanas, normalmente nós vamos ter ali nossa ferida totalmente cicatrizada. Quando a pessoa tem, por exemplo, diabetes ou com o aumento do envelhecimento populacional, nosso organismo reduz em como esse processo de cicatrização ocorre devido a estresse oxidante, acúmulo de açúcar, redução do metabolismo celular, dentre outros pontos. Então, como essas nanopartículas elas são formadas por metais que, em especial no caso do zinco, ele é um cofator enzimático em vários processos, ele pode aumentar e reativar esses processos. Além do que, quando nós colocamos ela no curativo, esse curativo ele gera um ambiente amigável para essa proliferação celular. Então nós temos a base do nosso curativo com as nossas nanopartículas funcionando ali quase como enzimas inorgânicas ali, e isso pode aumentar essa proliferação celular de maneira controlada, porque a gente não pode descontrolar essa proliferação celular também, porque um processo de proliferação celular descontrolado é o que ocorre numa célula de câncer. Então a gente precisa ali, de novo, trabalhar com equilíbrio. Então, entender onde o processo é benéfico e onde ele pode ser maléfico para que desequilíbrios não ocorram nesse processo de regeneração. Sempre muito interessante ouvir vocês falando. E principalmente sobre assuntos que eu sei que um dia vão ajudar a população em geral, como vocês estão testando. A impressão 3D, ela ajuda a controlar melhor a distribuição das nanopartículas dentro do curativo? Ela não ajuda a controlar a distribuição, mas a impressão 3D, ela ajuda
Primeiramente, na formação de poros específicos, nossa pele precisa respirar. Nossa pele precisa ter uma troca gasosa muito constante, muito particular em cada processo da regeneração celular. Então, se a gente controla essa porosidade, e esse é um ponto que a impressão 3D ela entra, né, de cabeça, que é nesse controle dessa microarquitetura do curativo, isso pode melhorar o processo de cicatrização por si. Mas não só isso, a impressão 3D ela vem para atender demandas específicas quando a gente fala de cicatrização em especial. Por quê? Cada pessoa possui uma forma diferente, um tamanho diferente, particularidades físicas diferentes. E quando a gente fala de uma ferida, eu não consigo prever o tamanho da ferida que vai acontecer em mim, que vai acontecer em você, que vai acontecer em fulano e em ciclano. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, se eu tenho a capacidade de utilizar uma impressora 3D e fazer um curativo específico para o meu caso, específico para o seu caso, nós temos a capacidade de contornar o processo de cicatrização em geral de maneira muito mais fácil do que os curativos convencionais, que têm um tamanho específico, certo? Então isso acaba reduzindo custos e o efeito para o portador que está utilizando, ele pode ser muito mais positivo porque ele vai atender toda essa ferida de maneira igual. Então, o principal ponto da impressão 3D é meio que a personalização daquele curativo para a pessoa. Não meio, é totalmente a capacidade de atender todo tipo de pessoa e todo tipo de lesão de maneira personalizada. Que legal, realmente, quando a gente vê curativos, eles têm tamanhos padrões. Tem um pequeno, tem um grande, mas todos são iguais. E no quesito de personalização, na hora de comercializar isso, claro, depois que todos os testes derem certo, como isso seria na prática? A utopia hoje, quando a gente fala de impressão 3D, é que cada centro de saúde possa ter, dentro do centro cirúrgico ou dentro de salas específicas de manufatura, impressoras 3D para que elas possam confeccionar esse curativo diretamente no lugar. Eu não vou ligar para a empresa, passar as dimensões, a empresa vai confeccionar. Não, isso vai acontecer diretamente no atendimento do profissional da saúde com o paciente. Então, hoje já existem scanners específicos que conseguem definir o tamanho da ferida, as dimensões da ferida. Isso seria, o que seria comercializado seria esse hidrogel já enriquecido com a nanopartícula e não o curativo manufaturado em si. Então, a utopia é que os centros de saúde possam ser independentes nesse sentido de atender feridas de pessoa para pessoa, nessa capacidade de personalização. E de forma prática, como que essas nanopartículas entram na impressão? Elas vão na tinta, assim como o colágeno que é? Exatamente. Então, a ideia é que essa tinta, né, que nada mais é do que a solução ou o hidrogel que vai ser estudado pela impressão 3D, ele seja já comercializado com as nanopartículas. Então, a gente já tem a base pronta, como se fosse um soro. Pensa que o soro ali, ele é manufaturado daquela maneira. A gente vai manufaturar, por exemplo, o litro da tinta, ou por peso, dessa maneira, já enriquecido com as nanopartículas. Genial. E existe a possibilidade de pessoas precisarem de quantidades de nanopartículas diferentes? Isso pode ser possível, porque cada organismo ele responde de uma maneira diferente, mas a gente precisa padronizar para o ponto que a gente tenha segurança experimental. Sim. Então, nós trabalhamos muito abaixo do limite de segurança que é determinado. Que é para não causar nenhum pra não efeito ter adverso. Ou heterogeneidade durante todo o processo. Certo. Então, Marcelo, como a gente estava falando da personalização desses adesivos e da impressão 3D ser algo que está nos centros hospitalares e, como você disse, é algo utópico, eu queria saber qual que é a previsão de vocês para que esses curativos cheguem na população, para que a população tenha acesso a essa inovação que vocês estão trazendo. E qual que seriam os desafios da massificação dessa solução? Acho que é muito difícil hoje, né? A minha pesquisa hoje ela vai muito na base molecular, identificar como está ocorrendo o processo de regeneração, né? Nós estamos iniciando os primeiros modelos pré-clínicos agora, né? Então é muito difícil te dar um tempo hoje, né? Mas a gente estima que qualquer desenvolvimento de um biomaterial, ele demora aproximadamente 20 anos
para chegar no mercado. Isso porque nós temos que passar primeiro para análise prévia in vitro e para os modelos pré-clínicos, né, em animais de diferentes portes, para depois ser avaliado em modelos clínicos, né, em humanos e, por último, né, nós temos a aprovação e regulamentação desses curativos. Então, esse processo, né, ele é muito lento e ele deve ser feito de maneira, né, muito cautelosa, né, e muito minuciosa, ponto a ponto. Então, o desafio, primeiro, é que a gente tenha financiamento para realizar todas essas fases de análise desses curativos. E além disso, quando a gente fala de um teste clínico, né, a gente está mexendo com pessoas. Então, além da questão ética, né, nós temos a questão financeira. Um teste clínico ele é muito caro, em especial quando a gente está falando de biomateriais específicos para lesões específicas, né? O mesmo ocorre, né, com a aplicação de medicamentos, então é tudo muito caro e muito dispendioso. Então a minha pesquisa ela tá ali bem no comecinho, né? Mas a gente espera que alguém do laboratório consiga, né? Ou várias pessoas, né? Porque o trabalho não é só meu, não é só de fulano ou ciclano, né? É sempre a equipe toda que está envolvida, né? Então a gente espera que, quem sabe, em algum momento a equipe consiga financiamento para a realização de testes clínicos dos nossos curativos, né? Mas hoje estima-se realmente que em uns 20 anos, até 20 anos com muito êxito, né? Que nós consigamos levar todo esse material e esse desenvolvimento que nós fazemos aqui para o mercado. Sim, eu acho muito importante você esclarecer isso, porque quando a gente vê que algum material científico, alguma inovação está sendo feita, a gente pensa, ué, e por que eu não estou usando então? E é por isso, porque é um processo moroso, como você disse, rigoroso, que precisa de muitos testes, rígido, tem métricas, e não é algo que demora só por ser burocrático, é uma necessidade de segurança mesmo. Então, muito obrigada por esclarecer isso pra gente, por ter esclarecido tantas outras coisas. Você gostaria de dar algum recado pro pessoal que tá assistindo? Se vocês precisarem de alguma coisa ou tiverem alguma curiosidade, né? Nós temos as redes sociais do laboratório, do Labtech, e lá vocês podem ficar por dentro das oportunidades, dos trabalhos que nós fazemos, né? Além de conhecer toda a equipe, quem sabe se você já é formado, né? E tiver a oportunidade de realizar um mestrado e doutorado aqui no Labtech, nós ficaremos muito felizes com a sua presença. É isso. Quer divulgar o seu laboratório também? Então, se precisar analisar alguma coisa, além do Labtech, a gente tem o Lab Smile, que vocês podem procurar aí nas redes sociais. Nós trabalhamos também com materiais, né, sustentáveis para a área da saúde, para a área do meio ambiente. E lá vocês podem dar uma olhadinha um pouco mais nessa parte de nanotecnologia e sustentabilidade. É isso. Muito obrigada, Marcelo, por todo o conhecimento que você compartilhou comigo e com todo mundo hoje. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. E é isso, gente. Tchau, espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem acompanhando o Labtech para mais informações e para mais acompanhamento do mundo científico e do que está sendo produzido aqui dentro. Muito obrigada!